Eu vim para a Bíblica da Paz através da Regina e do Levi, né? A minha irmã. E eu vim numa época muito difícil. O Mário, meu marido, estava no Japão e o Bruno, meu filho, estava doente. E era uma doença que não tinha cura. Primeira vez que eu vim, eu senti muito o poder de Deus. E eu me converti. Para mim foi uma experiência na ocasião impactante. Considerando os louvores, a pregação, o tipo de culto. Eu e o Bruno, a gente cresceu aqui na igreja, desde pequenininho, aprontando nas salinhas de aula aqui. E muitas coisas que a gente olhou na vida do pastor Edson, que inclusive é meu pai, foi a ousadia dele. Eu lembro de uma história engraçada, que foi quando ele era pastor de uma igrejinha, cara, acho que era no interior. E o pessoal começou a se converter e o padre da cidade ficou uma fera, cara, ficou bravo e pediu para 2 caras irem lá bater nele, né? Magro. Mas um dia ele tava lá dormindo, cara, e o pessoal abriu a porta, entrou 2 caras grandes, fortes, mas ele falou que se encheu do Espírito Santo, levantou e falou para eles: senta aí. Eles sentaram na hora com o olho arregalado e meu pai começou a pregar e eles começaram a chorar, cara. E aceitaram Jesus. Depois, no final, eles abraçaram meu pai e falaram: meu, se alguém mexer com você aí, pode deixar com a gente que a gente vai quebrar eles. O púlpito ficava lá atrás. Aqui nós tínhamos a salinha, uma salinha que nós improvisamos para as crianças. E eu lembro que era uma entradinha, era um corredor. E quando a gente subia essa escada, eu lembro dos pés dos irmãos, porque dava para ver, aqui não tinha essa parede, e tinha os pés dos irmãos, todos sentadinhos esperando a palavra. E foi aqui que eu resolvi colocar o meu tempo com Deus, e daqui saiu as minhas raízes. Eu louvo a Deus por esse lugar e estou tremendamente emocionada. Aqui na igreja. Eu me lembro pouca coisa da Engenheiro, da primeira igreja, porque eu tinha 1 ano. Foi lá que eu conheci o Wesley, foi lá que eu conheci, acho que a Rebeca eu conheci nas outras igrejas, mas foram meus primeiros amigos dentro da igreja. E eu lembro um pouco mais da Alferes. Lembro que tinha uma escadinha onde a gente ficava nas salinhas. Eu lembro pouco também, eu devia ter uns 3, 4 anos nessa época. Aqui, né, nesse espaço, era um hospital. E eu lembro que foi bastante difícil para a gente poder alugar esse prédio para a igreja. Os proprietários não queriam, eles não confiavam que a gente fosse talvez pagar o aluguel. Porque ele falou uma vez de que o imóvel, quando ele veio visitar e foi conversar com os proprietários e tudo mais, né? E Deus tinha deixado muito claro para ele no coração dele que aqui ia ser o lugar. Foi conversar com os caras e ele viu o lugar e tudo mais. E os caras perguntaram: vai ser o que vai ser esse lugar? Ele falou: vai ser uma igreja. Eles eram ateus, né? Os caras não botou muita fé. E o Edson Cato afirmou: não, Deus deixou muito claro para mim de que vai ser esse lugar. E eles iam alugar. E os caras, Cato pensou e falou: e o seu Deus também falou quanto que vai ser esse lugar? Aí o Edson respondeu assim, falou, e catou e deu o preço pra eles. Os caras: nossa, seu Deus é bom de negócio, hein? Graças a Deus a gente veio, reformou e ficou muito bonito. E foi uma continuação daquele prédio onde nós estávamos agora. E foi uma bênção também nas nossas vidas. Depois a gente foi para Taliba. Lá eu lembro bastante coisa. Foi lá que a gente começou a ter primeiro a gravação da TV. Eu lembro que foi lá. Bom, eu lembro da primeira vez que foi gravado o programa de TV para ser exibido na TV Manchete. Eu estava chegando de acampamento, eu era pequeno. E eu cheguei na igreja, tinha um monte de gente na rua, porque a igreja estava sem luz. E eu lembro que tinha um poste e o cabo de força que ia para a igreja estava cortado. Entrei na igreja, tinha as pessoas tudo orando,
cantando no violão. Eu lembro que o Cláudio estava com o violão, o Elmar, enfim, todo mundo a capela lá, orando para ser possível fazer essa gravação no dia. E glória a Deus que conseguimos gravar ainda, fazer essa primeira gravação, que depois vieram muitas outras, mas isso me marcou bastante pela luta que foi fazer a primeira gravação. Irmãos, olha que maravilha a gente voltar nesse lugar novamente. Isso aqui não era nada. Nós vínhamos em mutirão cada um fazia uma coisa, cada um trazia uma coisa e ajudava na obra. E eu tô bem alegre de poder voltar aqui e saber que eu fiz parte dessa história, né? Gente, isso aqui era um corredor que lá no fundo ficava uma lanchonete onde as crianças aproveitavam depois do culto e iam bagunçar lá no fundo. Muito legal isso aqui. É muito emocionante voltar aqui depois de tanto tempo. Eram as salinhas das crianças onde a gente tinha aula. Eu lembro perfeitamente. A gente entrava por esse corredor. Aqui era a sala dos pré-adolescentes. Eu era pequena na época. Eu lembro que eu olhava e falava, nossa, um dia eu vou estar nessa sala. Aí aqui eu lembro que eu tinha aula, acho que era a sala de 9 anos mais ou menos. Eu tinha aula com a Andréia Sarralheiro. Ela me deu aula aqui nessa salinha. Aí mais pro fundo tinha os banheiros. Na última sala eu lembro que a gente bagunçou tanto um dia, porque era a sala onde eles guardavam todos os brinquedos. A última sala direita. E a gente fez uma guerra um dia de um lançando um monte de coisa contra o outro. A gente ficou bem marcado por causa disso, eu lembro. Não foi muita bagunça, era muito legal. E eu lembro na época eu tinha 9 anos de idade, foi bem aqui nessa rua aqui que antes de começar a gravação, meu pai acho que já tinha até fechado o contrato com a televisão e eu fui atropelado, cara, por uma Kombi bem aqui na frente, quase morri. Os médicos falaram que se eu não morresse eu teria sequelas. Eu lembro que eu era pequenininho, a Kombi me pegou, me jogou, cara, bem aqui na frente aqui. A polícia tava passando bem na hora, acabou me pegando, jogando pra dentro do carro. Mas foram histórias que marcaram, assim, mas graças a Deus eu tô aqui hoje e não tenho uma cicatriz. Então eu lembro da Bíblica quando ainda nem tinha essas cadeiras, assim. Eram cadeiras de plástico, era bem diferente. O chão também não era esse piso. Era outro piso. Na verdade, não tinha piso, né? Era todo cimentado, assim. Era bem cinza, eu lembro. E depois de um tempo só que o cimento, acho que eles pintaram de azul, um azul meio vernizado. Aí mudou, tinha umas retas meio amarelas, assim. E depois que aí veio esse chão todo bonito, branco e tal. Que aí deu mó up na igreja, assim. E, por exemplo, o púlpito ali não tinha praticamente nada. As coisas mudaram bastante, assim, a gente evoluiu bastante do tempo que a gente entrou pra cá, uma benção. Bom, eu me lembro da gravação do Rio de Unção, que a gente chegou a fazer um take antes, numa sexta-feira à noite. Eu lembro que eu vim da faculdade e as pessoas com a roupa do serviço, tal, todo mundo cansado, mas se empenhando lá para dar o melhor, para fazer a gravação, passagem de som. Talvez muito poucos saibam o quanto é puxado e cansativo isso. E é animador ver pessoas que se entregam de corpo e alma aqui para desenvolver isso, abrem mão do seu tempo, contribuem de tudo quanto é jeito para fazer a coisa acontecer. O CD Rio de Unção é um dos CDs da Bíblica tão bons quanto os outros, e guardo isso para mim. Eu era jovem, estava na faculdade, como uma grande experiência de vida,
Depois vieram outros CDs, mas esse primeiro CD me marcou muito, que eu pude participar pela primeira vez. Eu fico pensando, a Engenheiro Caetano Álvares, onde nós começamos, hoje é uma casa, é uma moradia. A Alferes, onde nós passamos, é um bar. A Taliba, nós estivemos lá, ela vai ser demolida. Em uma semana, o prédio vai cair. A São Quirino é um comércio de bebidas hoje. Transportadora, entra e sai. Aqui, quando nós viemos para cá antes, era o SBT, todo mundo sabe. E hoje é uma igreja. Quantas vidas não foram salvas através desta igreja, do lugar onde nós estamos? É importante que a gente continue para que outras pessoas também vejam a importância da nossa igreja. Eu oro a Deus para que esta obra não pare. Diante de tantas confusões que nós estamos vendo, de tantas leis, de tantas coisas que estão saindo que podem prejudicar pastores também, que pregam a palavra de Deus, eu vejo que esse é o nosso ponto forte. É o nosso prédio. É o lugar onde nós criamos os nossos filhos. É o lugar onde eu vi a minha filha andar pela primeira vez. Eu louvo a Deus pelo pastor Edson e pela pastora Célia, porque há momentos na vida da gente que é muito difícil continuar. Mas se nós nos unirmos agora, se nós dermos as mãos para que a nossa igreja continue, eu tenho certeza que vai ser um incentivo para que os nossos pastores, os nossos líderes continuem. Quando nós entramos aqui neste lugar, há muitos anos atrás, quando eu comecei a Igreja Bíblica da Paz, e eu chorava e choro ainda, e colocava o meu rosto no chão e buscava a face do Senhor, a prioridade da minha vida era: Senhor, nós precisamos da Tua glória em nosso meio. Podemos perder tudo, eu posso ficar sem nada, mas nós jamais podemos perder a glória do Senhor em nosso meio. Este é o mais importante. Mais importante do que prédio, mais importante do que qualquer coisa. E Deus ouviu as minhas orações e colocou a glória dele sobre nós. E eu sei que a glória do Senhor está sobre a Igreja Bíblica da Paz. O que seria se não fosse aqui este lugar? Eu vejo assim a glória de Deus aqui neste lugar. E eu sempre incentivei meus filhos a estar aqui junto comigo. Ainda desejo ver meus netos, meus bisnetos, se eu viver até lá, né? A estar aqui comigo.